paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o cobre e o bronze. E esses dois materiais falam do julgamento de Deus. E para começar a falar sobre o assunto, vamos ler no livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso 2, o seguinte: Os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Nesta conversa de hoje, vamos falar sobre a utilização do cobre e o bronze na construção do templo e como a figura de julgamento de Deus. Para isso, se faz necessário um esclarecimento. Nas diferentes versões bíblicas, a palavra bronze é utilizada no lugar da palavra cobre para descrever a mesma coisa. São palavras similares, isto porque o bronze é um metal com uma mistura com grande proporção de cobre. O cobre ou o bronze utilizado na construção do tabernáculo fala de julgamento. Fala de julgamento, pois como poderemos verificar nos textos abaixo, quando se fala de julgamento na palavra de Deus, quase sempre o bronze ou o cobre aparecem mencionados na Bíblia. Então, para entender melhor o uso do cobre e do bronze na construção do tabernáculo, vamos ler alguns textos que falam exatamente do bronze e cobre como utilizado como julgamento. Queridos, no livro de Juízes, capítulo 16, verso 21, está escrito: Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Este texto fala da vida de Sansão, quando este servo do Senhor insistiu em permanecer na desobediência a Deus. Ele foi julgado por Deus e este julgamento de Deus foi manifestado com a sua prisão pelos filisteus e sendo ele amarrado com 2 cadeias de bronze. E o julgamento que Deus trouxe sobre Sansão e a falta da capacidade dele de se livrar dessas cadeias de bronze demonstra o quanto o servo de Deus perde quando este se encontra em desobediência. Para ele, uma pessoa que tinha sido levantada com uma força sobrenatural, ele não conseguiu destruir aquelas cadeias de bronze. Queridos, vemos muitas vezes, e hoje estamos aqui falando sobre este assunto, que bronze e também o cobre fala de julgamento. Várias vezes acha-se o uso de cadeias de bronze ou grilhões nos textos bíblicos falando de julgamento, ou seja, várias vezes para representar que um povo foi vencido por outro, é mencionado as cadeias de bronze ou grilhões. É só ler lá no livro de 2 Samuel, capítulo 3, verso 34, 2 Reis, capítulo 25, verso 7, Lamentações, capítulo 3, verso 7. Quando o metal bronze ou cobre é usado nessas colocações, o sentido é de julgamento e pode ser associado a aquilo que Deus está trazendo como punição de uma certa desobediência. Quando Deus quis provar que
que o seu julgamento seria sobre o seu povo, se não este cuidasse de cumprir todos os mandamentos de Deus, ele traria, então, Deus julgamento sobre o seu povo, e não mais haveria comunicação entre eles e o seu Deus. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso 15, está escrito: será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e elas te alcançarão. Deus também, o Senhor, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso 2, que já lemos, também repete isso dizendo: os teus céus, que serão sobre a tua cabeça, serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Amados, os céus de bronze aqui, neste texto, significa que o julgamento de Deus seria sobre o povo, caso eles não cuidassem de cumprir todos os mandamentos de Deus. Os céus de bronze era uma figura espiritual que significava o cessar das bênçãos de chuva ou umidade que todas as plantas precisam para produzir os seus frutos. E também no texto fala da terra como sendo de ferro, que significa a figura daquilo que é julgamento. E, portanto, a terra sofreria a maldição por causa da sua desobediência. Preste atenção no que eu vou te dizer nesta hora. Se os céus não são hoje de bronze, ou seja, se o julgamento de Deus não está derramado sobre nós por causa da nossa desobediência, é por causa da grande misericórdia de Deus que está sobre nós, que somos a sua igreja. Pois não há hoje ninguém que guarde todos os seus mandamentos. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta de 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, fala o seguinte: porque já é tempo que se comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Portanto, essa terra que vivemos e nós mesmos também merecemos o julgamento de Deus. Isso só não acontece porque vivemos na era da graça, na era do favor de Deus, das misericórdias de Deus. Mas quando terminar a época da graça, que é o amor de Deus sem medida, o perdão cessará e certamente o julgamento será derramado sobre todos. Por isso, temos que cuidar muito bem das nossas vidas e da nossa vida espiritual. Temos e precisamos, como igreja do Senhor, de viver verdadeiramente Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. No livro lá de Gálatas, capítulo 3, verso 13, ficou registrado: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for dependurado no madeiro. O texto aqui está dizendo que é Cristo o único Salvador, tendo ele recebido na sua carne a ira, o julgamento de Deus sobre os nossos pecados. Portanto, só os que estão em Cristo têm salvação, aleluia. Ele é vitorioso sobre o julgamento de Deus. Por isso está escrito lá no livro também de Salmos, capítulo 107, verso 16.
pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Aleluia! Também lá no livro de Números, capítulo 21, verso 9, ficou registrado: Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre um haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava este para a serpente de metal e ficava vivo. Este texto, meus amados, fala que quando a multidão, peregrinando no deserto, angustiaram-se da vida que Deus lhe dera, falaram contra Deus e contra Moisés, quando eles se esqueceram das bênçãos do Senhor, murmuraram e ficaram ingratos pelo sustento que Deus os supria. Deus enviou serpentes ardentes entre eles para picar o povo como julgamento. Então morreu muita gente em Israel. Quando Deus manifestou o julgamento divino, o povo então mudou de atitude e confessaram os seus pecados a Deus. Então Deus ordenou que Moisés fizesse uma serpente de metal, cobre e bronze, e a colocasse numa haste e anunciaste esta mensagem: e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Essa serpente de metal, meus amigos, cobre, foi representante do julgamento de Deus e da salvação do povo, ou de todo aquele que foi achado julgado. Aqui a serpente de metal representava tanto o julgamento quanto a salvação do julgamento decretado. Por isso, Jesus compara a sua morte com esse modo de agir desta serpente de cobre. Cristo, na sua carne, recebeu o julgamento pleno de Deus na cruz pelo pecado do seu povo. Isso está registrado lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, 21. Para que todo aquele que se julga merecedor do julgamento divino, mas crê naquele que Deus deu no seu lugar, ou seja, todo aquele que olhar para Cristo pela fé seja salvo, ou seja, não perecerá, mas terá vida eterna, como está dito lá no livro de João, capítulo 3, verso 14 a 19. E também lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, 21, está escrito: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que foi levantado como a serpente lá no deserto, mas sem ter o veneno, se ofereceu em nosso lugar. Por isso, o julgamento que estava sobre nós caiu sobre ele. Por causa disso, podemos ter hoje a condição de herdarmos a vida eterna. Aleluia! Porque fomos libertos do julgamento da cruz que nos trazia morte e morte eterna. Portanto, podemos entender que o cobre ou o bronze tem o significado deste julgamento. Falando então lá, como dissemos no início, do tabernáculo, a Bíblia relata que o pátio do tabernáculo somente tinha móveis de bronze ou de cobre. O altar dos holocaustos foi coberto de cobre. Isso está lá no livro de Êxodo 27, verso 1 ao verso 8. A cortina ao redor do tabernáculo tinham colunas, e essas colunas tinham bases de cobre. Também Êxodo 27, do 9 a 18. Os vasos usados em serviço, até os pregos, foram de cobre.
Efésios 27:19, a pia entre o altar do holocausto e a porta do tabernáculo eram de cobre. Isso está lá no livro de Êxodo 30:17 e 21. Percebo aqui, os amados irmãos, a Bíblia fala que entre a porta do pátio e a porta do lugar santo há cobre, ou seja, este é o lugar do julgamento. A igreja hoje está sendo levada a entender profeticamente que assim como os utensílios de cobre ou bronze utilizados no tabernáculo é para falar e nos ensinar claramente que não há nenhuma possibilidade de entrar no lugar santo sem ter antes o pecado julgado adequadamente. Queridos, o mesmo Senhor está falando à sua igreja nos dias de hoje. Não há nenhuma esperança para aqueles que hoje fazem parte da igreja de entrar na santa presença de Deus, nos céus, na Jerusalém celestial, sem ter antes o pecado nosso julgado adequadamente através do sangue do Senhor Jesus. Cristo é o Cordeiro que Deus tem dado para ser a expiação dos nossos pecados. Cristo foi manifestado figurativamente em forma de uma serpente, mas sem veneno, para receber de Deus o julgamento que seria nosso. Portanto, os que creem nele não são levados ao julgamento, mas sim são levados pelo sangue e têm entrada livre à presença de Deus. Aleluia! O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 15 e 16, fala o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aleluia! Amados, hoje o Senhor nos ensina que o julgamento é uma realidade. Não sabemos com certeza quando ele virá. O certo é que ele virá. E fala ainda que como os utensílios e as peças de bronze e cobre utilizados entre a porta do pátio e a porta do lugar santo, falam que a justiça dos santos baseia-se no julgamento de Deus, que Cristo sofreu por eles. Aleluia! Temos que, como igreja, estar atentos ao que o Espírito está falando nesses dias. A igreja precisa se preparar para este momento, porque o julgamento virá, pois este realmente é um tempo oportuno para a igreja, através da graça, alcançar as misericórdias de Deus. Aleluia! Me permita orar por você nesta hora, pedindo que o poder, a autoridade desta palavra, que você entenda que o julgamento virá, mas para aqueles que têm Cristo Jesus, isso vai nos levar, não a uma destruição, mas vai nos levar a entrar na presença de Deus, na Jerusalém celestial, estarmos diante do trono de Deus, recebendo a bênção de Deus diariamente em nossas vidas. Aleluias! Pai amado, abra o entendimento da sua igreja quanto à figura espiritual do bronze e do cobre. Pai amado, que nesses dias em que a sua igreja vive, ela possa utilizar destes dias como um tempo oportuno para se preparar para o dia do julgamento. Que a sua igreja possa estar atento ao que o Espírito está falando, que é tempo oportuno para a igreja se preparar. Que ninguém que faz parte da sua igreja deixe de se preparar. No passado, Deus levantou a serpente de metal no deserto, para que todo aquele que olhasse
para ela fosse livrada do julgamento. Nesses dias, para a igreja tem sido mostrado Cristo Jesus, o Senhor, o Salvador. Portanto, que o povo possa olhar somente para Jesus Cristo e possam mudar de atitude diante de ti, para que a sua igreja, oro nesta hora, para que a sua igreja entenda que não dá para entrar no gozo do Senhor, na tua presença, na Jerusalém celestial, sem passar pelo julgamento. Que a sua igreja profeticamente entenda isso e se prepare para a entrada triunfante até a sua presença, a Jerusalém celestial. Aleluia! Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa com esta palavra em nome de Jesus. Amém, amém e amém.